Então vamos dar início à nossa aula. Nessa semana a gente vai estar então estudando os polinômios dos produtos notáveis. Vamos revisar um pouquinho aí das operações, com as expressões algébricas, dando um foco maior na fatoração. Para isso vamos lembrar um pouco da expressão que a gente viu na nossa aula passada, lá quando a gente definiu equações e inequações. É uma escrita matemática que pode se dar na forma numérica ou na forma algébrica. Então se eu tenho, por exemplo, ali 3 mais 8, uma expressão exclusivamente com números, a gente tem o que a gente chama de expressão numérica. Se a gente tiver a presença, então, de uma variável, de uma letrinha ali que pode estar recebendo qualquer valor, para a gente estar definindo, então, o valor numérico dessa expressão, a gente chama essa expressão de expressão algébrica. Lembrando que 3 mais 8 é 11, então eu consigo reduzir aquela minha expressão, que era 3 mais 8, era composto de dois termos, para um único termo, que é o 11. Então a gente chama de expressão reduzida. E a partir das expressões que são reduzidas, a gente consegue classificar então as expressões quanto à quantidade de termos que ela possui. Então, por exemplo, uma expressão que possui um único termo, a gente vai atribuir a classificação de monômio, enquanto a expressão que tiver dois termos, ou seja, que ela não pode ser reduzida a um termo só, a gente vai estar classificando como binômio. Então, a gente tem expressões que são classificadas com um único termo só, com dois termos. 3 termos vai receber o prefixo tri, então a expressão vai se classificar como trinômio. E a partir, então, de 4 termos, a gente vai ter a classificação de polinômio para todas as expressões algébricas. Lembrando que polinômios, a palavra polinômios também, a gente entende como esse grupo esse conteúdo que classifica então todas as expressões. Então a gente estuda os polinômios de uma forma geral, mas a gente pode atribuir uma classificação própria para os polinômios que têm 1, 2 ou 3 termos exclusivamente. O que é o termo algébrico? Então o termo algébrico é aquela parte que vai formar a expressão algébrica. Então a gente poderia lembrar lá no 3 mais 8 como sendo a parcelinha, o 3 e o 8. Então a gente tem dentro do termo algébrico duas partes que podem aparecer, que é um número, que a gente chama de coeficiente numérico, e aquela parte então que vai ser composto a partir de variáveis, de uma, de duas ou mais, que a gente vai chamar de parte literal. Então a gente tem o coeficiente numérico e a parte literal. A parte literal é quem vai atribuir grau ao nosso termo algébrico. Então como é que a gente define esse grau? A partir dos graus de cada variável. Então observa ali que a gente tem duas variáveis. A variável x tem um expoente 2, então ela tem grau 2, e a variável y ela tem expoente 5, ou seja, tem o grau 5. Então existe o grau das variáveis e existe o grau do termo. O grau do termo vai se dar pelo somatório dos graus das variáveis. Então nesse exemplo aqui que eu dei, do menos 5x² y na 5, a gente tem que a variável x tem grau 2, que a variável y tem grau 5, mas que o termo tem grau 7. Então aqui a gente vai estudar esses 3 tipos de termos algébricos, que a gente pode classificar, já que a gente já viu, por monômios. Então a gente tem ali o primeiro, 4xy. Então 4xy ele possui coeficiente numérico 4 e ele possui parte literal xy. Então olha como é fácil identificar a parte literal. Exclui aquilo que é coeficiente numérico, que tu considera coeficiente numérico, e tudo aquilo que sobra é parte literal, incluindo os seus expoentes. Então, lá no exemplo de cima, a parte literal é x² y na 5. E o grau aqui, do 4xy vai ser grau 2, porque o grau da variável x é 1. Lembra que quando não aparece o expoente é porque é 1. E o grau da variável y também é 1, totalizando então grau 2. Olha o segundo exemplo. A gente tem o 10. Então, o 10 é um termo, tanto que a gente viu lá no slide anterior, que 3 mais 8 era uma expressão que reduzida dava 11, ou seja, 11 era um termo. Então, o 10 também é um termo, só que ele só tem coeficiente numérico.
né, que é dessa, ele não tem a parte literal. Então a gente considera que a parte, que o grau desse monômio, né, desse termo, ele é zero. Né? Eu poderia atribuir uma variável para ele, por exemplo, poderia ser 10x, desde que eu elevasse esse x na zero. Lembra que quando a gente eleva, né, um valor qualquer, desde que seja diferente de zero na zero, o resultado é 1. Então, 10x na zero seria a mesma coisa que 10, ou seja, então a gente poderia classificá-lo, né, como um monômio de grau zero, por exemplo. Enquanto que no meu terceiro exemplo, a gente tem ali o termo, né, menos b na 8, m na 2k, tudo dividido por 2x na 3. Então a gente tem o coeficiente numérico menos 1/2. Observa que, né, esse 1 está oculto, né? 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação. Então ele está oculto ali, mas ele faz parte do nosso coeficiente numérico, né? Ele está presente no numerador. E o 2 a gente está vendo que está lá no denominador. Então, tirando o coeficiente numérico menos 1/2, o que sobra ali, né? Sobra o b na 8, m na 2k, sobre x ao cubo. Agora, o que vai ser o grau desse monômio? Se a gente considerar um numerador, a gente tem 3 variáveis, né? A variável b, a variável m e a variável k. Se eu considerar o denominador, a gente tem a variável x. Então, considerando o numerador, a gente tem 8 do b, 2 do m e 1 do k. Então, a gente tem um total de 11. Porém, a gente tem uma variável, né, que está no denominador. A gente poderia escrever aquela variável x, né, como um fator ao lado do k, por exemplo, desde que a gente escrevesse x elevado na menos 3. Lembra que o expoente negativo, a gente viu lá na nossa primeira aula, ele inverte, né, ele inverte a base, né? Então, aquele x ao cubo, se a gente colocasse esse x ao cubo no numerador, ele ficaria x elevado na menos 3. Ou seja, o grau 11 do numerador, que foi formado pelo 8, pelo 2 e pelo 1, seria subtraído do 3 negativo do x. Então, reduz o grau. Então, é só a gente lembrar assim. Quando a gente tem uma fração, e que a gente tem variáveis tanto no numerador quanto no denominador, a gente soma todos os graus do numerador e reduz do somatório dos graus do denominador. Beleza? E tendo uma expressão com vários termos, né, a gente vai conseguir reduzir essa expressão se a gente tiver termos que tenham a mesma parte literal. A gente vai chamar isso daqui um pouquinho de termos semelhantes. Então, observa que nessa expressão a gente tem todos os termos, né, com a parte literal x ao quadrado, y ao cubo. O que está variando, né? O que está mudando entre os 4 termos? As quantidades. O primeiro termo tem a quantidade menos 1/2. O segundo termo tem a quantidade mais 4. O terceiro termo tem a quantidade menos 1. E o último termo tem a quantidade mais 1/2. Ou seja, então a gente pode transformar todos esses 4 termos num único termo, desde que a gente faça, né, a adição ou subtração dessas quantidades. Então, fazendo menos 1/2 mais 4 menos 1 mais 1/2, a gente vai obter 3, a quantidade 3 para x ao quadrado y ao cubo. Então, a gente tem 3 dos x ao quadrado y ao cubo. Esse é o nosso coeficiente numérico. Então, quando a gente tem termos semelhantes numa expressão algébrica, a gente pode reduzi-los a um único termo. A gente chama, então, essa expressão, né, de expressão redutível. E caso, né, a gente não consiga mais reduzir, a gente chama de irredutível. Então, aquela classificação que a gente viu, né, quanto à quantidade de termos, é de uma expressão irredutível, né? Ela vai ser monômio se ao reduzir todos os termos, né, eu tiver um único termo. Ela vai ser binômio se ao reduzir todos os termos semelhantes, me sobrarem 2 termos não semelhantes, ou seja, 2 termos que não possam ser reduzidos a um só. E assim por diante. Vamos estudar agora um pouquinho das expressões algébricas e das suas operações. Então, para isso, né, eu coloquei aqui para nós 3 expressões algébricas. A expressão 4xy menos x ao quadrado mais 3, que eu denominei por a. Então, toda vez que eu me referir, né, à expressão a, eu estou falando da expressão, né, do trinômio
4xy menos x ao quadrado mais y ao cubo. A expressão b, né, que está definindo 10 menos x ao quadrado, ou seja, um binômio, e a expressão c, que também é um binômio, né, y ao cubo menos xy. Olhando para A, né, a gente tem que A, então, representa uma expressão algébrica com 3 termos e 2 variáveis, ou seja, o A ele tem 3 termos, com certeza esses termos, né, não são semelhantes, porque senão A não teria 3 termos, a gente poderia reduzi-los, e ele apresenta, né, as variáveis x e as variáveis e a variável y. Se, porventura, né, eu souber, né, ou eu conseguir substituir essas variáveis por algum valor numérico, então o a expressão A, passará a ter um valor de acordo com o valor de cada uma dessas variáveis. Então, vamos assumir, por exemplo, que x vale menos 1 e que y vale 2. O que vai acontecer com o A? Só um parênteses aqui, né? Esses valores eu estou inventando agora, poderia ser qualquer valor, né? X igual a 0, y igual a 10, tá? Então, o que vai acontecer para esses valores, x igual a menos 1, y igual a 2? O A ele vai assumir o valor, né, de 4 vezes menos 1, ou seja, estou substituindo a variável x pelo valor que eu atribuí a ela, vezes 2, estou substituindo a variável y pelo valor que eu atribuí a ela, menos menos 1 elevado ao quadrado. Observa que o uso do parênteses aqui ele é obrigatório, para eu não ter um conflito ali de sinais, mais o valor da variável y, que é 2 elevado ao cubo. Como 2 é positivo, eu não tenho a obrigatoriedade de usar o parênteses. Seria bom, né, se a gente sempre substituísse envolvendo o parênteses. Mas quando é positivo, a gente não tem tanto problema com o sinal quando a gente considera aquele valor negativo. Justamente por esse conflito, né, de sinais. E agora a gente vai fazer as operações. Então, eu vou ter 4 vezes menos 1 vezes 2 dá 8 negativo. O menos daquela potência ali do menos 1 ao quadrado vai aguardar o resultado da potência. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. E mais 8, né? Que 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então, efetuando menos 8 menos 1 mais 8, a gente obtém o valor menos 1 para o A. Então, para os valores de x igual a menos 1 e y igual a 2, a expressão A tem um valor numérico de menos 1. O que vai acontecer no B? No B eu só tenho a variável x, então eu só vou substituir o x por menos 1. Então vai ficar 10 menos o menos 1 elevado ao quadrado. Lembra que esse menos, né, entre o 10 e o x ao quadrado, ele não entra na potenciação, ele está aguardando o resultado da potenciação. Então vai ficar 10 menos 1, que é 9. Para o C, eu volto a ter as duas variáveis, tanto a variável x quanto a variável y. Então, substituindo o y por 2 e o x por menos 1, a gente obtém, né, 8 mais 2, menos menos 1 vezes 2 é menos menos 2, e menos menos 2 é mais 2. Então, vai ficar o 8 da potência mais os 2 igual a 10. De operações, a gente vai estudar algumas. A gente vai estudar, então, a adição e a subtração, a multiplicação, e a gente vai ver a divisão em 2 momentos. A divisão por monômios no primeiro momento. Então, a gente vai pegar uma expressão e dividir por um único termo, né? Divisão por monômio. E a divisão de polinômio por polinômio, ou seja, de uma expressão algébrica com mais de um termo por outra expressão algébrica com mais de um termo, lá no final dessa nossa aulinha de hoje. Então, se eu tiver que fazer, né, definir ali 4 expressões. Expressão A, B, C e D. Vamos ver quem é cada uma delas. A expressão A, a expressão B e a expressão C são as mesmas do slide anterior. Eu só criei a D, que é definida por um monômio, 2xy. Então, se eu tiver que fazer A mais B menos C, eu estou trabalhando com as operações de adição e subtração. No primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas letras pelas suas respectivas expressões algébricas. Então, a gente vai colocar entre parênteses. Observa que o A deu lugar, né, ao trinômio 4xy menos x ao quadrado mais y ao cubo, tudo entre parênteses. Depois mais, que é mais B, né? O B deu lugar ao binômio 10 menos x ao quadrado, tudo entre parênteses. O menos é porque é menos C, e o C deu lugar ao binômio y ao cubo menos xy, tudo entre parênteses. Vou ter que ter cuidado com o quê? Quando eu tenho
a adição de um parênteses, eu mantenho o sinal de todos os termos que tem dentro desse parênteses. Quando eu tenho menos um parênteses, a gente vai trocar o sinal de todos os termos que tem dentro desse parênteses, que é como se eu estivesse fazendo uma distributiva com o menos 1. Então, a gente vai ter 4xy saindo com o mesmo sinal, o menos x ao quadrado com o mesmo sinal, o mais y ao cubo com o mesmo sinal. A mesma coisa vai acontecer para o 10 e para o menos x ao quadrado, porém, o c ele vai trocar os seus sinais, ó, vai ficar menos y ao cubo, porque ele era positivo dentro do parênteses, e vai ficar mais xy, porque ele era negativo dentro do parênteses. Agora eu vou procurar quem? Vou procurar aqueles termos que são semelhantes. Então, por exemplo, xy, eu tenho o 4xy e o mais 1xy. Lembra que todo termo algébrico tem um coeficiente numérico. Nem todo termo tem uma parte literal, mas todo termo algébrico tem um coeficiente numérico. Então, quando não está aparecendo, é porque a quantidade é 1. Então, é 4xy mais 1xy. Depois, o x ao quadrado. Eu tenho menos x ao quadrado, ou seja, menos 1x ao quadrado, e eu tenho outro menos 1x ao quadrado. Para o y ao cubo, eu tenho mais 1y ao cubo e tenho menos 1y ao cubo. Então, eu já estou vendo que eles são opostos. E se eles são opostos, eles vão se anular quando eu tentar somá-los. E o 10 está ali sozinho, né? É um único termo numérico que a gente tem, então ele não vai se somar a ninguém. Então, fazendo, né, as reduções, a gente vai obter 4xy mais 1 dá 5. Menos 1x ao quadrado com menos outro x ao quadrado dá menos 2. Os y's, como a gente já tinha mencionado, eles são opostos. Então, ao somar, eles vão se anular. E sobrou, então, o mais 10. Então, eu tenho o trinômio 5xy menos 2x ao quadrado mais 10 como resultado, né, da adição algébrica A mais B menos C. No segundo caso, 2A mais BC, o que a gente tem que entender? Que eu estou fazendo a multiplicação de uma expressão numérica por um número real. Então, estou pegando o 2 e estou multiplicando toda a expressão A. E no segundo momento, ali no BC, eu estou fazendo a multiplicação de uma expressão por outra expressão. Então, peguei os dois casos de multiplicação que nos interessam. A multiplicação por um número real e a multiplicação entre expressões algébricas. Quando eu tenho a multiplicação de uma expressão por um número real, é muito simples da gente entender. É só pegar esse número e distribuir para cada termo, ou seja, se eu estou fazendo 2 vezes o A, eu vou dobrar todos os termos de A. Se eu estivesse fazendo 3 vezes o A, eu iria triplicar todos os termos de A. E esse entendimento a gente usaria para qualquer valor real. Se eu estivesse dividindo por 2, então eu iria dividir todos os termos de A por 2. Então, observa que eu vou distribuir o 2 para todos os termos. Primeiro para o 4xy, ou seja, ele vai dobrar, ele vai ficar 8xy. Essa multiplicação é só entre os coeficientes. Depois eu tenho o 2 vezes o menos x ao quadrado, ou seja, vai dobrar o menos 1, vai ficar menos 2x ao quadrado. E depois eu tenho 2 vezes o y ao cubo. Vai dobrar o 1, vai ficar 2y ao cubo. Por que não interfere na parte literal? Porque só vai interferir na parte literal se aquele 2 que está multiplicando também tivesse parte literal. A gente vai ver isso no segundo exemplo, no b vezes c. Então, a gente vai ter 8xy, que é o dobro do 4xy, menos 2x ao quadrado, que é o dobro, mais 2y ao cubo. Deixei entre parênteses para esperar o resultado da próxima multiplicação. Quando eu tenho a segunda multiplicação, que é o b vezes c, agora observa que não é só o 10 do b que vai multiplicar o c, porque o b ele é composto de 10 menos o x ao quadrado. Então, tem alguém ali, tem um termo, que também tem que participar desse produto. Então, a gente vai separar aqui em duas etapas. A primeira são todas as multiplicações que o 10 pode fazer, ou seja, o primeiro termo. Então, olha lá as multiplicações que o 10 pode fazer. Ele pode multiplicar o y ao cubo e ele pode multiplicar o menos xy. Isso vai me gerar duas parcelas, o 10y ao cubo e o menos 10xy. Lembra que na multiplicação tem regra de sinais. Aquele 10 é positivo. Eu vou abrir um parênteses para botar esses resultados. E o mais
do 2a mais bc vai aguardar esse parênteses, né, com todos os termos ali determinados. Só que o x ao quadrado também tem que participar dessa multiplicação. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou ter que distribuir também o x ao quadrado. Ele vai ser distribuído para o y ao cubo. Agora, o x ao quadrado ele é negativo. Então, esse menos vai importar, né, na multiplicação. Vai ter regrinha de sinais. E o x ao quadrado vai ser distribuído para o xy. Então, vamos ver o que acontece quando eu multiplico, né, termos que têm parte literal. Quando eu faço o 10 vezes y ao cubo, fica 10y ao cubo, dentro do parênteses. Quando eu faço 10 vezes o xy negativo, fica menos 10xy. Agora, olha o que acontece com a multiplicação do x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes y ao cubo ficou menos x ao quadrado y ao cubo. Por que não alterou nada? Eu só juntei as variáveis, né? Porque tanto x ao quadrado quanto y ao cubo são variáveis isoladas, né? O que não vai acontecer no x ao quadrado vezes o xy, porque o termo xy e o termo x ao quadrado, eles têm uma variável em comum, que é a variável x. Então, olha como é que ficou o resultado. Ficou positivo, primeiro ficou positivo, porque os dois são negativos, tanto x ao quadrado quanto xy, e o x ao quadrado junto com o x do xy somaram seus graus. Isso a gente estuda lá nas propriedades de potência, né? A gente não viu na nossa primeira aula a propriedade da potência, né? Eu falei para vocês que a gente vai estudar isso nas aulas de exponenciais, fazer uma revisão, mas vocês podem, né, assistir aí alguma aulinha ou pegar o material de vocês do ensino fundamental e retomar as propriedades da potência, beleza? Isso é ensino fundamental. Lá vocês vão ver, né, que no produto, né, de potências de mesma base a gente soma os expoentes. Então, o grau do x ao quadrado é 2, o grau do x de xy é 1, somando 1 com 2 fica x ao cubo, e o y mantém o seu grau. Então, quando a gente tem a multiplicação, né, de expressões de binômios, por exemplo, ou de binômios com trinômios, a gente tem que fazer uma distributiva para todos os termos, né, do primeiro parênteses, tá? Então, a gente considera ali o parênteses da frente como referencial, e a gente faz todas as multiplicações possíveis de cada um desses termos, e isso vai estar incluindo todos os produtos, todas as multiplicações. Agora a gente vai proceder, né, conforme o item 1 do A mais B menos C. A gente vai tirar todo mundo do parênteses, cuidando para ver se a gente tem uma troca de sinais ou não, e a gente vai reduzir aqueles que forem semelhantes. Então, tirando do parênteses e reduzindo quem é semelhante, vai ficar como exercício para vocês fazer essa etapa, porque eu fui direto para o resultado. A gente tem a seguinte expressão já reduzida. Menos x ao quadrado y ao cubo, mais x ao cubo y, mais 12y ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 2xy. Nosso último exemplo aqui, então, ele trata da divisão. A divisão de uma expressão por um monômio, né? Falei que a gente vai ver a divisão por polinômios no fim dessa nossa aulinha. Então, peguei ali o binômio y ao cubo menos xy e vou dividir pelo monômio 2xy. Então, o que a gente tem que entender aqui? Se a gente está dividindo uma expressão por um único termo, a gente tem que entender que esse único termo tem que dividir todos os termos da expressão, ok? Então, a gente vai separar isso daqui, ó, em tantas divisões quanto a quantidade de termos. Então, se é um binômio, eu vou ter duas divisões. Então, separei em duas frações, respeitando a operação que a gente tem, né, lá no nosso numerador. Então, lá a gente tinha uma subtração, ela continua aparecendo ali. Então, a gente ficou com y ao cubo dividido por 2xy, menos xy dividido por 2xy. Ou seja, os dois termos do binômio estão separados em duas frações. Por que isso? Porque agora a gente consegue ver as simplificações que são possíveis, ó. Então, no primeiro termo, a gente tem y ao cubo dividido por 2xy. Eu posso simplificar o y do y ao cubo. Lembra que no y ao cubo a gente tem 3 fatores y, né? É y vezes y vezes y. E quando eu dividir pelo y do 2xy, a gente vai ter um cancelamento ali, né? Então, vai ficar y ao quadrado, porque um daqueles 3y se simplificou com y de baixo, e embaixo a gente vai ter só 2x. No segundo termo, a gente tem xy com 2xy. Então, a gente pode cortar, né, simplificar o x com o x, o y com o y.
eles estão no mesmo grau, então eles se simplificam totalmente, sobrando quem? Sobrando 1/2, galera. Não esquece que a gente tem um coeficiente numérico lá no xy que é 1. Então vai sobrar 1 no numerador e 2 no denominador. E esse fica sendo o nosso resultado. Beleza? Poderia voltar tudo isso para uma expressão? Poderia, tá? Mas por enquanto não é necessário. Para uma expressão, que eu digo uma única expressão, né? Ok? Produtos notáveis. Então, quem são os nossos produtos notáveis? São aquelas multiplicações que a gente consegue, né, entender que elas têm a característica, né, de uma previsibilidade. Ou seja, tem algumas multiplicações que, por recorrência ou por observação, né, se constatou que o resultado final, ou seja, o produto, lembra que o produto é o resultado de uma multiplicação. Aquele produto, aquele resultado, ele poderia ser determinado, né, de forma direta, sem precisar, então, efetuar a multiplicação. Não é toda a multiplicação que me permite, né, mas algumas que são recorrentes nos permitem. Então, a gente vai estudar aqui, né, aquelas multiplicações que envolvem binômios, principalmente, e que a gente pode, então, né, ter uma previsão aí do seu resultado. Por isso que a gente chama de produto notável, que é o resultado de uma multiplicação que, porventura, né, a gente pode, né, prever. A gente vai estudar esses 5 casos. Então, o primeiro caso é quando eu pego o a mais b e multiplico por ele próprio, ou seja, um binômio multiplicado por ele próprio. A gente fala, né, a gente entende, né, que esse produto de fatores iguais gera uma potência, certo? Então, quando são 2 fatores, a gente está trabalhando, né, com o quadrado. Então, a gente chama isso de quadrado da soma, ok? Da mesma forma, né, no item 2, a gente tem o quadrado da diferença, ou seja, a menos b vezes ele próprio, a menos b. No terceiro caso, a gente também tem um produto, só que agora seria o caso específico do produto de quando eu tenho a soma vezes a diferença. Então, a gente chama de o produto da soma pela diferença. No terceiro caso, a gente tem um produto com 3 fatores, ou seja, eu tenho um cubo, né, uma vez que esses fatores são idênticos. Então, eu vou ter o a mais b vezes a mais b vezes a mais b. 3 fatores. A gente chama isso de o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, vamos analisar, né, com mais calma o primeiro, para entender qual é o processo. O processo, então, é efetuar a multiplicação. Então, a mais b ao quadrado é a mais b vezes ele próprio, a mais b vezes a mais b. Fazendo a distribuição, como é que é essa distribuição? A gente fez anteriormente. O primeiro termo, que é o a, vai ter que multiplicar os 2 termos do segundo parênteses, e depois o b, que é o segundo termo, vai ter que multiplicar os 2 termos do segundo parênteses. A gente poderia entender assim, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Ok? Vou repetir. Primeiro com primeiro, a vezes a. Primeiro com segundo, a vezes b. Segundo com primeiro, b vezes a. Segundo com segundo, b vezes b. Isso vai me gerar a seguinte expressão. A ao quadrado mais ab mais ab mais b ao quadrado. Todas essas nossas aulas que a gente vem fazendo, né, é legal que vocês, né, pausem aí o vídeo e tentem chegar nessa expressão, né, antes da gente dar continuidade aqui. A gente pode reduzir essa expressão juntando os 2 termos que são AB. 1AB mais 1AB dá 2AB. Ou seja, o A mais B ao quadrado, ele vai nos levar no trinômio A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O A menos B ao quadrado, se a gente fizer todas as operações, vai nos levar no trinômio A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. O produto da soma pela diferença, se eu fizer todas as distribuições e juntar os semelhantes, ele vai nos levar no binômio A ao quadrado menos B ao quadrado. Quando eu faço o cubo da soma, e esse aqui, né, principalmente tem que ficar de exercício para vocês, faço A mais B vezes A mais B. Isso a gente já fez lá em cima. Dá A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Agora eu pego aquele trinômio e multiplico mais uma vez por A mais B.
né? Isso é o a mais b ao cubo. É fazer o a mais b ao quadrado vezes o a mais b. Eu tenho que chegar, né, numa expressão que, ao reduzir, né, dê esse polinômio aqui. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Ok? Isso fica de exercício para vocês tentar chegar, né, nesse polinômio. E quando eu faço o cubo da diferença, observa que é muito parecido com o de cima. O que acontece é que os sinais vão alternando. O primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o último é negativo. Bom, pessoal, para que serve o produto notável, tá? Ele serve para, caso a gente tenha uma boa memória, a gente consegue, né, chegar num resultado a partir de uma certa regra, né? Então, ali, por exemplo, no item 1, o a mais b ao quadrado, que é o quadrado da soma, ele me gera um trinômio. Esse trinômio ele vai ser sempre obtido, né, pela seguinte regra. O quadrado do primeiro, observa ali comigo, a ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo, 2 vezes a vezes b. Quando eu falo primeiro e segundo, eu estou falando nos termos do primeiro parênteses. Primeiro é o a, que é o termo do primeiro parênteses, o primeiro termo. O segundo é o b, que é o segundo termo do primeiro parênteses. Então, aqui a gente tem, né, o primeiro ao quadrado, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, tentem fazer aí, por exemplo, na casa de vocês, x mais 3 ao quadrado. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. X mais 3 ao quadrado. Tem que dar x ao quadrado, porque é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, ou seja, 6x, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, tem que ser x ao quadrado mais 6x mais 9. É uma regrinha. Para quem é bom de memória, vale a pena. Ah, não sou bom de memória. Então, faz um parênteses vezes ele mesmo, faz a distributiva, chega na expressão, reduz os semelhantes e vai chegar no mesmo resultado, tá? Sem erro. Então, cada um tem a sua regrinha. O que vai acontecer no quadrado da diferença? A regra é a mesma. É o quadrado do primeiro, só que, no entanto, como é uma diferença, vai ser menos o dobro do primeiro pelo segundo. E o último termo é positivo, tá? Porque é ele vezes ele mesmo. Então, mesmo que ele seja negativo, né, o menos b vezes o menos b vai gerar um resultado positivo. No produto da soma pela diferença, a gente tem um binômio, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essas três, é importante que vocês, pelo menos essas três, né, tenham memorizado aí essas regrinhas. O que seria, então, né, a fatoração, né, que eu falei lá no início da nossa aula, que vai ser, né, o principal foco, né, dessa semana. A fatoração, então, é fazer o processo inverso, né, do que a gente estava fazendo. A gente estava saindo de uma multiplicação e gerando uma expressão algébrica. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero sair da expressão algébrica e tentar chegar num produto de fatores. Por isso que a gente chama de fatorar. Ou seja, pegar uma expressão e encontrar fatores. Vou dar um exemplo com números. Vamos entender que 12 é uma expressão numérica, certo? O número 12. Mas o 12 ele pode ser escrito, né, como 3 vezes 4. Ou seja, eu pego o 12, que é a minha expressão, e eu transformo ele num produto. Produto do 3 vezes 4. Poderia ainda, né, reduzir ainda mais. Poderia escrevê-lo como 3 vezes 2 ao quadrado, né, que seria uma forma fatorada do número 12. Então, a ação fatoração, a ação fatorar, nada mais é do que isso. Pegar uma expressão, né, e escrever essa expressão na forma de uma multiplicação, de um produto. Então, peguei ali, por exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. A gente já viu isso daqui na aula 2, tá? Quando a gente trabalhou as equações do segundo grau. E eu mostrei para vocês o seguinte, que se eu conheço as raízes da equação de segundo grau, eu posso escrever essa equação numa forma fatorada. Ou seja, se eu sei que as raízes dessa equação que a gente pode obter por Bhaskara, por exemplo, né, ou somiproduto, né, mas vamos pensar que a gente fez Bhaskara. Se eu sei que o x1 é 1 e o x2 é 2, então eu posso escrever aquela equação como sendo x menos 1, porque é x menos o valor da raiz. Ó, esse menos faz parte da
forma fatorada, tá, gente? Mesmo que a raiz seja positiva, né? Então, quando a raiz é positiva, eu vou ter x menos o valor dela. Quando a raiz é negativa, eu vou ter x menos o valor da raiz, ou seja, então vai ficar x mais alguma coisa. Aqui, como no caso as duas raízes são positivas, a gente vai ter x menos a primeira raiz, que é 1, vezes x menos a segunda raiz, que é 2. Então, ó, eu transformei minha equação do segundo grau, que era uma expressão, era um trinômio, numa forma fatorada, ou seja, num produto de dois fatores. Tá? Então, a ideia é essa. Por quê? Porque quando eu tenho a forma fatorada de uma expressão, principalmente nesse formato que eu estou mostrando para vocês aqui, x menos um valor ou x mais um valor, a gente tem ali valores que representam raízes daquela expressão. Né? Lembra o que é uma raiz? Raiz é aquele valor que dentro de um polinômio, dentro de uma equação, ao substituir a letra por esse valor, né? No caso de uma equação, a gente tem uma incógnita. Então, ao substituir a incógnita por esse valor, a gente vai zerar. Então, a gente chama isso de raiz. Lá nas funções, né, vocês vão aprender também que podem ser denominados os zeros da função, justamente, né, porque eles zeram toda aquela expressão ali. Então, quando a gente tem uma expressão, a gente busca, né, escrevê-la nesse formato a ponto de ou poder informar raízes ou, como a gente vai ver na sequência, simplificar, principalmente quando a gente tem frações algébricas. Então, vamos, né, tentar entender aqui alguns processos de fatoração. Os primeiros, que são mais óbvios, seria a volta dos produtos notáveis, né? Então, no momento que tu encontra que aquele trinômio, né, ele está suscetível, né, àquele formato, né, de um quadrado mais o dobro, né, de dois termos mais um segundo termo ao quadrado, então eu poderia voltar, né, para o quadrado da soma. A mesma coisa valeria para o quadrado da diferença, e assim por diante. A gente vai ver esses aqui com mais calma. Né? Então, seria a volta dessas expressões para os produtos notáveis. Né? Não são fáceis, né? Mas são mais óbvios no sentido de que a gente já viu a ida. Né? Então, a gente já viu sair do produto notável para a expressão. Então, a gente poderia associar aí, né, com exemplos essa volta. Mas a gente vai ver, então, alguns processos de fatoração. O primeiro deles, a gente vai falar sobre o fator comum, tá? Que é quando todas as parcelas, quando todos os termos apresentam pelo menos um fator que está presente em todos. A gente vai falar sobre o agrupamento, sobre o trinômio quadrado perfeito, sobre a diferença entre dois quadrados, sobre a soma de dois cubos e a diferença de dois cubos. Então, a gente vai estar tratando aí, né, esses seis processos, esses 6 métodos de fatoração. Então, o primeiro deles é o fator comum. Então, quando é que a gente vai, né, fatorar por esse método? Tá? Quando dois ou mais termos possuírem fatores em comum. Por que dois ou mais termos? Porque se eu só tiver um fator, né, se eu só tiver um termo, então aquilo ali já está na forma já está na sua forma fatorada. Então, por exemplo, 2a ao quadrado mais 4ab. Observa que no 2a ao quadrado, que é o primeiro termo, eu tenho 2a vezes a, por isso que eu tenho 1 ao quadrado. E no segundo termo, que é o 4ab, eu tenho o 4 é 2 vezes 2, então no 4 está presente o fator 2, por isso que eu decompus ele ali, vezes a vezes b. Então, o que eu tenho de fatores, né? Fator é aquela parte, né, da multiplicação. O que eu tenho de fatores em comum? Eu tenho o 2, 2 para os dois termos, e eu tenho 1a para os dois termos. Então, eu poderia dizer que 2a é um fator comum, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2a e vou colocar em evidência. A gente chama essa ação de extrair esse fator comum das parcelas, né? E colocar sozinho, isolado, a gente chama de evidência. Então, a gente está colocando esse fator comum em evidência. E vou abrir um parênteses. Por quê? Porque ao abrir o parênteses, eu estou gerando uma multiplicação, que é o que eu quero. Fatores são partes de uma multiplicação. Então, quando eu isolo esse 2a e abro um parênteses, eu estou mostrando, eu estou indicando que esse 2a está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. E lá dentro eu vou colocar quem? Aqueles fatores que sobraram quando eu extrair o fator comum. Então, lá do primeiro termo, eu tinha 2a vezes a. Ao tirar 2a, sobrou só o segundo a.
Do segundo termo, eu tinha 2 vezes 2A vezes B. Ao tirar o 2A, sobrou o 2B. Então, aqui a gente tem uma fatoração, que a gente chama de fator comum em evidência, que é quando a gente percebe, né, que em todos os termos eu possuo pelo menos um fator, né, presente que é comum. Olha o segundo exemplo, x² y mais 4axy ao cubo menos 2xy ao quadrado. E eu vou tentar, então, fatorar. É um trinômio. Será que poderia voltar para um produto notável? A gente vai ver isso depois. Mas, por hora, né, eu observo que eu tenho x em todos os termos e eu tenho y em todos os termos. Então, eu vou decompor. Esse processo que eu estou fazendo aqui não é necessário na medida que tu entender que quando eu tenho variáveis, vai ser comum aquela variável de menor grau. Né? E quando eu tenho valores numéricos, ou seja, coeficientes numéricos, vai ser comum, né, aquele que dividir todos os valores. Então, a gente vai ter aqui x vezes y, que representa o x² y. A gente vai ter 2 vezes 2 vezes a vezes x vezes y vezes y vezes y, que está representando 4axy ao cubo. E, por fim, no último termo, a gente tem 2xy, que está representando 2xy ao quadrado. Então, observa que a gente tem, né, xy como fatores comuns, e é esse xy que eu vou colocar em evidência, ou seja, eu vou isolá-lo e vou abrir um parênteses. Dentro, eu tenho que ter um trinômio. Por quê? Porque a minha expressão original era um trinômio. Então, isso é uma coisa que vocês têm que observar. Dentro do parênteses, eu tenho que ter uma expressão com a mesma quantidade de termos da expressão inicial. Então, ali dentro eu vou ter x, que é só o que sobrou do primeiro termo, as operações se mantêm, então, mais 4ay ao quadrado, porque eu tirei o x e tirei um dos y, daquele y ao cubo, menos, porque a operação era subtração, 2y, porque eu tirei o x e tirei um dos y do y ao quadrado. No terceiro item, nós temos x² y mais x, mais axy mais a. Então, aqui eu tenho um polinômio. Mas observa que, quando eu vou analisar os termos, eu não tenho x em todos os termos. Eu tenho x no primeiro, no segundo e no terceiro. Eu tenho y no primeiro e no terceiro. E eu tenho a no terceiro e no quarto. Então, eu não conseguiria achar um fator para colocar em evidência que envolvesse os 4 termos. Né? Então, ao tentar fazer uma fatoração em partes, eu observo que se eu pegar os 2 primeiros termos, eu posso ter o x como fator comum. E se eu pegar os 2 últimos termos, eu posso ter o a como fator comum. Então, eu vou fatorar em partes, olha só. Eu vou fatorar os 2 primeiros termos colocando o x em evidência e eu vou fatorar os 2 últimos termos colocando o a em evidência. Certo? Isso vai me gerar, ó, 2 isolamentos, o isolamento do x e o isolamento do a. Quando eu isolar o x, na multiplicação dele, a gente vai ter dentro do parênteses o xy, que sobrou do primeiro termo, e o 1, porque o segundo termo era o próprio x. Né? Então, ao tirar esse x, esse tirar é entre aspas, né? Porque o tirar na matemática é uma subtração, e o que a gente está fazendo aqui é o processo inverso da multiplicação, né? Então, a gente está dividindo todos os termos por x, tá? Então, ao fazer essa divisão dele por ele próprio, o que fica ali é o 1. Na segunda metade, que é o axy mais a, eu vou tirar o a como fator comum, então eu vou isolá-lo. Então, eu vou ter mais, porque a gente está somando essas duas partes. O a está em evidência e sobrou xy mais 1 também. Então, observa que ao fatorar em partes, eu cheguei em um outro fator que é comum a esses meus 2 novos termos agora, né? Que é o parênteses. Eu observo que eu obtive o mesmo parênteses nas duas fatorações. Então, eu vou poder fazer uma nova fatoração, colocando como fator comum esse meu parênteses. Então, eu vou isolar o xy mais 1. E o que vai sobrar? Ele vai multiplicar, né? Somente o x do primeiro produto e somente o a do segundo produto. Então, eu vou ter x, a operação se mantém, que é mais, né, que é a adição, mais o a. A gente chama isso aqui de agrupamento. Então, na verdade, né, esses 2 métodos, que é o fator comum e o agrupamento, eles
eles se baseiam na evidência, né, em colocar em evidência aquele fator comum. Quando eu tenho o fator comum presente em todos os termos, vai ser uma evidência, né, única, em que eu vou ter um único parênteses com a quantidade de termos que eu tenho inicialmente. Agora, quando eu tenho fator comum, né, em partes da minha expressão, talvez, né, ao ir fatorando em partes, lá no final eu consiga agrupar todos esses meus fatores comuns numa única fatoração, e que a gente vai chamar isso de agrupamento. Beleza? O trinômio quadrado perfeito, quem é? Então, o trinômio quadrado perfeito é aquele que é gerado no produto notável. Então, esse é a volta, né? Então, quando eu fiz lá o a mais b ao quadrado, lembra comigo, se quiser, né, pode olhar aí no teu material, voltar no slide e dar um pause. A gente saiu do a mais b ao quadrado, a gente chegou no a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, a gente chegou num trinômio. A gente chama esse trinômio de trinômio quadrado perfeito. Por que ele é um trinômio quadrado perfeito? Porque ele veio de um quadrado, o quadrado da soma. Então, quando eu quero fazer a volta, que eu observo que ele é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que entender, né, que eu vou ter que voltar para um quadrado, ou seja, eu vou ter que voltar para um binômio. Então, ele volta para um binômio. Então, a gente tem ali, né, o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Observa que eu tenho aqui claramente quem são os meus quadrados, né, porque a gente está trabalhando com uma expressão totalmente algébrica. E o 2ab, ele representa quem? Ele representa o dobro. Lembra lá que a gente fiquei, né, falando para vocês as regrinhas, né? É o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, a gente tem dois quadrados e um termo que representa o dobro, né, do primeiro pelo segundo, ou seja, o dobro dos termos do binômio, tá? Normalmente, né, normalmente não. Esse termo que é o dobro é quem vai indicar o sinal do meu binômio, se vai ser o quadrado da soma ou se vai ser o quadrado da diferença. Então, coloquei aqui 4 casos para a gente analisar. O primeiro, ele nos mostra, né, o trinômio 4 menos 4x mais x ao quadrado. Então, eu tenho aqui a tentativa de achar os quadrados fazendo raiz quadrada. Então, essa é uma tentativa, né, bem básica. Se eu quero saber se um número é quadrado, eu faço raiz quadrada. Aqui, no caso, eu quero tentar descobrir quem são, né, os termos que representam quadrados. Então, eu vou fazer a raiz quadrada do 4, raiz quadrada do 4x e raiz quadrada do x ao quadrado. Quando eu faço a raiz quadrada do 4, eu vou obter 2. Quando eu faço a raiz quadrada do x ao quadrado, eu obtenho x. Mas a raiz quadrada do 4x, ela não é exata. Porque apesar da raiz quadrada do 4 ser 2, o x ele não tem grau suficiente, né, para poder, né, sair da raiz. O grau daquele x é 1, o grau da raiz é 2, é uma raiz quadrada. Então, significa que o 4x, né, muito provavelmente, olha só, muito provavelmente, ele está indicando aquele termo que é o dobro do primeiro pelo segundo, ok? Então, entendendo, né, que esse termo que representa o dobro vai contribuir com um sinal, eu vou tentar chegar no meu binômio 2 menos x ao quadrado. O quadrado do primeiro, né, que é o 2, me leva para o 4. O quadrado do segundo, que é o x ao quadrado, me leva para o x ao quadrado. E o dobro do primeiro pelo segundo é quem eu vou testar agora. Por isso que eu falei, né, que aquele dobro é uma possibilidade. Então, será que de fato, né, o dobro do primeiro pelo segundo me leva no menos 4x? 2 vezes x, ou seja, 2 vezes x vezes 2, né, então é o dobro do primeiro pelo segundo, me leva no 4x. Como o sinal é de negativo, né, de menos, me leva no menos 4x. Então, beleza, a gente tem a nossa forma fatorada. Então, observa que o processo, quando é um trinômio, ele não é tão difícil. Primeiro, eu preciso buscar quadrados. Uma forma simples de buscar quadrados é fazer raiz quadrada. Então, tenta fazer raiz quadrada dos 3 termos, tem que conseguir pelo menos 2 quadrados. E observa se o termo, né, que tu não conseguiu o quadrado, ou se conseguiu o quadrado nos 3 termos, né, tenta ver qual daqueles termos pode representar um dobro. Então, olha ali no item 2, né? Fazendo o quadrado do primeiro termo, a gente vai ter xy. O segundo termo, eu já sei que eu não consigo fazer raiz quadrada, porque ele tem 2, a raiz quadrada de 2 é irracional, e o x e o y não tem grau suficiente para o quadrado. 1, galera, às vezes vocês erram. A raiz quadrada de 1 é ele próprio, então 1 é um quadrado. Então,
O 2xy, que eu não consegui fazer raiz quadrada, ele contribuiu com sinal de mais. Então, o meu binômio ficaria xy mais 1 ao quadrado. E agora eu faço a validação fazendo o dobro e ver se fecha com 2xy. 2 vezes xy vezes 1 dá 2xy, sinal de positivo. Beleza, está feito. O que acontece no meu terceiro item? Quando eu tento fazer raiz quadrada, y na 4 mais 4y quadrado, todos os três termos têm raiz quadrada. Então, o y na 4 tem raiz quadrada, é y na 2. O 4 tem raiz quadrada, que é 2. E o 4y ao quadrado tem raiz quadrada, que é 2y. Então, aqui, né, eu tenho que tentar enxergar qual desses três termos, né, vai abrir mão de deixar de ser um quadrado para ser um dobro, certo? Então, a gente observa que o dobro do primeiro pelo segundo, ele tem que envolver, né, todas as partes. Então, se eu pensasse, né, que o 4 era o dobro, estaria faltando o y do y na 4. Se eu pensar que o y na 4 é o dobro, estaria faltando o valor numérico que aparece nos outros membros, né? Então, nesse caso, né, talvez ficou mais fácil observar que o dobro tem que ser o 4y ao quadrado. Então, agora eu vou fazer a validação. Os dois primeiros termos vão contribuir com os quadrados, com as raízes. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2 ao quadrado. E eu vou validar se o dobro do primeiro pelo segundo fecha com o 4y ao quadrado e fecha. O quarto caso, eu coloquei aqui, né? Por quê? Porque ele é uma pegadinha. A gente tem um trinômio e, ao tentar fazer a raiz quadrada, eu não consigo fazer a raiz quadrada de nenhum deles. Nem do 2x ao quadrado, porque o 2 é irracional. O 4x eu consigo do 4, mas não consigo do x. E o 2 eu não consigo porque é irracional. No entanto, eu observo que todos os termos são pares. E se todos os termos são pares, eu consigo um fator comum, que é o próprio 2. E eu consigo fazer um fator comum por evidência, colocando o 2 em evidência e chegando num trinômio dentro do parênteses. E agora, olhando para esse trinômio, eu observo que ele é quadrado perfeito. Né? Por quê? Porque o x ao quadrado, que é o primeiro termo, ele tem raiz. O 1 tem raiz. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 1 é 1, e o 2x está representando o dobro do primeiro pelo segundo. Então, a gente pode fazer duas fatorações nessa expressão. O fator comum por evidência e o trinômio quadrado perfeito, então chegando no x mais 1 ao quadrado, tudo isso vezes 2. Então, a fatoração, né, do trinômio quadrado perfeito me leva para o produto notável, que pode ser o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. A diferença entre dois quadrados, quem é? Ela veio lá do produto notável, que a gente chamou de o produto da soma pela diferença. Então, é um binômio que vai chegar num produto. A diferença entre dois quadrados, ó, o próprio nome está dizendo, só posso ter dois termos. E esses dois termos têm que ser quadrado. E a fatoração dela vai ser um produto entre uma soma e uma diferença. Então, está ali, né, a expressão, né, que vai nos motivar a buscar esse método. Né? É um menos, ou seja, uma subtração entre dois quadrados. Então, eu tenho ali dois quadrados e tem que ter o sinal da diferença. Vamos analisar esses três casos. 4 menos x ao quadrado. Então, primeiro, é um binômio, beleza, tem dois termos. A gente já viu que o 4 tem raiz, a gente já viu que o x ao quadrado tem raiz. Então, são dois quadrados e tem um sinal de menos. Vou fazer a raiz dos dois termos. Raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. E vou montar agora, né, o meu produto usando a soma e a diferença. Então, 2 mais x vezes 2 menos x. A única coisa que eu tenho que cuidar é não mudar a ordem. Né? Então, se está aparecendo 4 menos x ao quadrado, eu vou respeitar essa ordem. Né? O primeiro termo, né, vai ser o resultado da raiz do primeiro termo e o segundo termo vai ser o resultado da raiz do segundo termo nos dois parênteses. Agora, eu poderia ter escrito 2 menos x vezes 2 mais x, mudando a ordem dos fatores? Poderia, isso não teria problema nenhum. O que a gente não pode é mudar a ordem dos termos. Então, a gente tem como forma fatorada aquele produto. No segundo item, esse slide vai ser mais rápido, a gente tem dois quadrados bem definidos também. X ao quadrado e y ao quadrado tem raiz quadrada, que é xy. E 1 tem raiz quadrada, que é 1. Então, a gente vai ter xy mais 1 vezes xy menos 1. Da mesma forma, né, a gente tem o y na 4 vezes o 4y na 2.
Aqui eu poderia fazer a raiz quadrada dos dois e colocar na sua forma fatorada. E ao fazer isso, a gente poderia observar, né, que os parênteses ainda possuiriam um fator comum, ou eu posso olhar e observar, né, que tanto um termo quanto o outro possuem y's em comum, que é o y de menor grau. Então, eu poderia botar, antes de fazer o fator comum, né, fazer a fatoração pelo produto da soma pela diferença, a gente poderia observar, né, que caberia aqui a evidência. Então, colocando o y² em evidência, eu tenho y² menos 4 agora como diferença entre dois quadrados de novo, que eu posso fatorar em y mais 2 vezes y menos 2. Então, aqui a gente tem de novo o fator comum aparecendo, né, como uma primeira fatoração para simplificar a minha expressão ainda mais e depois poder enxergar outras fatorações, tá? Então, isso é uma coisa muito possível, né? E acontece bastante. A gente está usando mais de um método numa mesma fatoração. Então, a gente tem aqui a diferença entre dois quadrados sendo fatorada, né, pelo produto entre a soma e a diferença. A soma de dois cubos e a diferença de dois cubos. Então, o que isso vai, né, como é que vai aparecer? Não é o cubo da soma e o cubo da diferença que a gente estudou lá nos produtos notáveis, tá? Então, lá o que acontecia, né? Se quiser voltar lá para dar uma olhada. Lá a gente tinha um parênteses elevado ao cubo. Aqui não. Aqui a gente tem um número ao cubo mais outro número ao cubo. Um número ao cubo menos outro número ao cubo. Então, o cubo não está no parênteses, o cubo está nos termos, tá? Então, a gente vai ter um binômio que vai me levar para um produto entre um binômio e um trinômio, tá? Essa é a primeira coisa. Que trinômio? Né? Eu gosto de chamar de trinômio quase perfeito. Então, lembra que o trinômio quadrado perfeito é aquele que é o a² mais 2ab mais b², né? Então, ele vai me levar para um trinômio quase perfeito. Então, quando eu tenho os cubos, é sempre um binômio vezes um trinômio. E lembra que ele é quase perfeito. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, o a³ mais b³ ou o a³ menos o b³. Dois cubos, né, alternando os sinais. Então, vamos ver dois exemplos, um para cada um. Então, se eu tenho que fatorar cubos, eu tenho que fazer a raiz cúbica. Então, a gente vai começar fazendo a raiz cúbica do 8. Tá, galera? Ali apareceu o 4, mas é o 8. Depois eu arrumo para vocês nos slides que vocês vão receber. Então, já arruma aí, se não tiver arrumado. A raiz cúbica do 8 é 2. E a gente tem a raiz cúbica do x², que é x. Como é que a gente vai montar isso? Para o binômio, ó, presta atenção, para o binômio, ele vai respeitar o sinal do binômio. Então, a gente vai ter 2 menos x. Para o trinômio, a gente vai ter o primeiro ao quadrado mais, agora eu vou inverter o sinal. Então, se no binômio é negativo, no trinômio ele é positivo, mais o primeiro pelo segundo. Então, observa que não tem o dobro do primeiro pelo segundo. Por isso que eu falei que ele é quase perfeito. Né? Então, o binômio respeita o sinal. O binômio formado pelas raízes. A raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do segundo, respeitando o sinal. Se for menos, no binômio é menos. No trinômio, eu troco o sinal. Então, a gente vai ter 4, que é 2², mais o primeiro vezes o segundo, então 2x, não tem o dobro, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, quem é o trinômio? Né? Quem é a diferença, a soma de cubos, né? Nesse caso aqui, como é que ela foi gerada? Tá? A soma de dois cubos. Ela foi gerada pela raiz cúbica do primeiro mais a raiz cúbica do segundo, multiplicado por um trinômio. Como eu usei o mais, no trinômio eu vou usar o menos e não vou usar o dobro. E lembra que no trinômio a gente usa quadrados. Então, a gente vai ter a forma fatorada, né? Sendo representada por isso, um produto entre um binômio e um trinômio. Olha como é que vai ficar no segundo. A raiz cúbica de x² y³ é xy. E a raiz cúbica de 1 é 1. E o sinal é mais, então eu vou ter o primeiro mais o segundo, vezes, e agora vai trocar o sinal e vai ser negativo. Então, o primeiro ao quadrado, menos o primeiro pelo segundo, não tem o dobro porque não é perfeito, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, cuide disso daqui que eu falei. O sinal da expressão do binômio respeita o da expressão original. O sinal do trinômio,
ele troca, ele fica ao contrário, né, o do meio, porque os quadrados sempre vão trazer sinais positivos. E o termo do meio não é o dobro, então é só o primeiro pelo segundo. Frações algébricas, né? O que eu quero ver com vocês em frações algébricas? E principalmente, né, como é que a fatoração, né, vai ser vista aqui, né, e por que ela é tão importante. Então, primeiro que uma fração algébrica nada mais é do que uma fração que ela vai ser formada, né, por duas expressões algébricas. Uma no numerador, a outra no denominador, né? Principalmente no denominador, né? Pode ser que o meu numerador seja numérico, né? Então, 1 sobre A mais B, né? 1 sobre A, né? É uma fração algébrica. E a gente lá no cálculo, né? Quando vocês estiverem, então, cursando o cálculo, vocês vão estar estudando os limites, né? Os limites, por exemplo, de funções polinomiais. E vocês vão ver lá, por exemplo, num determinado ponto do limite, que vocês vão precisar, né, determinar então o limite de uma função quando o x, né, ele tende a se aproximar muito de um valor, e quando a gente, né, tenta usar esse valor na minha função, na minha expressão, eu observo que dá uma indeterminação, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, o limite de x sobre 2, de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando o x tende a ser 2. Então, o que acontece com essa expressão quando o valor do x é muito próximo de 2, né? Muito próximo. Então, vamos tentar pensar quando o x é 2. Quando o x é 2, eu tenho no meu numerador 2 menos 2, que é 0, e no meu denominador eu tenho 2 ao quadrado menos 4. Só que 2 ao quadrado é 4, e quando eu subtraio dele próprio fica 0. Então, eu tenho 0 dividido por 0. E isso é uma indeterminação, né? Então, eu não consigo analisar o que acontece com essa expressão quando o x tende a 2. Mas se a gente sabe fatoração, a gente observa que o meu denominador ele está sendo, né, apresentado como uma diferença entre dois quadrados, porque x ao quadrado e 4 são quadrados. Então, eu poderia simplificar essa expressão se eu pensar que o x ao quadrado menos 4 pode ser reescrito como a forma de um produto. Então, vamos analisar ali o x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4. Né? O x menos 2 a gente mantém, mas o x ao quadrado menos 4 eu consigo fatorar. Então, é a diferença entre quadrados que vai ter a fatoração representada pelo produto entre a soma e a diferença. Então, agora eu consigo um fator, x menos 2, que pode ser simplificado, né, pelo numerador, já que eles estão sendo representados pela mesma expressão. Ó. E isso vai me gerar uma expressão simplificada, ou seja, uma fração algébrica simplificada, que é 1 sobre x mais 2. Agora, se eu volto para a minha questão original, né, para o meu problema, que era tentar entender o que acontece com essa função quando x se aproxima do 2, né, quando x tende a ser 2, muito próximo do 2, que eu posso considerá-lo próprio 2, olha o que acontece aqui. Então, na verdade, quando eu tenho x se aproximando de 2 daquela expressão, que era uma indeterminação, agora ela deixa de ser uma indeterminação, porque eu vou ter o 2, né, substituindo o x e me levando no 1/4. Então, na verdade, o limite daquela expressão quando x tende a 2 é 1/4. Só que da forma com a qual ela foi me apresentada, estava dando uma indeterminação, que era 0 sobre 0, ou seja, eu não estava chegando, né, a lugar nenhum. Então, nas frações algébricas, né, o que eu quero que vocês entendam, e a gente vai ver isso aí nos exercícios como treino, é que vocês tentem simplificá-las, de modo que, num futuro, né, principalmente, né, numa disciplina de cálculo, vocês possam, então, estar saindo dessas indeterminações a partir, né, de processos de simplificação, que quem vão possibilitar para vocês é o processo de fatoração. Então, vamos tentar fazer essa expressão aqui, ó, essa fração x ao quadrado menos 4xy mais 4y² dividido por 3x menos 6y. Será que eu consigo simplificar essa fração? Então, dá um pause aí, né, tenta pensar de que forma eu poderia simplificar, né, essas duas expressões. Beleza, então o que eu tenho em cima? Em cima eu tenho um trinômio. Será que ele é quadrado perfeito? Né, tentando fazer as raízes, eu consigo a raiz do x ao quadrado e eu consigo a raiz do 4y², então me gerando, né, um binômio, x e 2y. O sinal do 4xy é negativo, então isso me gera, né, um quadrado da diferença. E fazendo o teste, eu chego que 4xy representa o dobro de x por 2y, ou seja, então, essa fatoração está ok. Embaixo a gente tem, né, dois termos que não têm variáveis em comum,
porém tem um fator 3, porque o 6 é 2 vezes 3. Então, eu consigo colocar em evidência o 3, podendo simplificar, então, o binômio x menos 2y. Eu coloquei ele, né, na forma de um quadrado, mas observa, né, e lembra que um quadrado ele é um fator vezes ele próprio. Então, eu tenho ali x menos 2y vezes ele próprio. Ao simplificar, o que vai acontecer? Eu vou ter a simplificação do 2 expoente com todo o fator de baixo, chegando então numa fração irredutível, que é x menos 2y sobre 3. Né? Então, convenhamos, né? Muito melhor trabalhar com esse tipo de fração, que até racional ela passou a ser, né? Então, se eu tivesse que somar com outra fração, eu poderia, porque o meu denominador agora é 3, do que trabalhar com a primeira fração, né, que era x ao quadrado menos 4xy mais 4y quadrado sobre 3x menos 6y. Então, de fração algébrica é isso, tá? Lembra sempre que tenta simplificar através das fatorações. De polinômio, o que a gente vai tentar entender também? A gente vai entender como que eu consigo sair de um polinômio, né, e mostrar a sua forma fatorada. Então, vamos lembrar que um polinômio ele não tem uma quantidade de termos definida, né? Então, a gente está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar, tá? Nessa parte final de aula, com os polinômios de uma variável só, né? Representando aqui, né, quase que uma função polinomial, né? Então, a gente ainda vai estudar as funções, né? Mas eu estou tentando aqui, né, pensar o polinômio, né, como uma forma fatorada, tá? Então, para facilitar, vamos tentar entender esse polinômio, né, com apenas uma variável. Então, a gente tem ali um polinômio que vai estar em função da variável x. O que é o A0, né? O A0 é o meu termo independente, então ele está representando um coeficiente numérico qualquer. O A1x está representando, então, aquele coeficiente que vai estar, né, agregado, né, à variável de grau 1, x na 1. O A2 é aquele coeficiente numérico, né, que vai estar, então, agregado à variável de grau 2 e assim por diante, né, até chegar no grau máximo desse polinômio, né, que a gente chama ali de grau n, que vai ter, então, um coeficiente, né, AN, que vai ser o seu coeficiente numérico. E a gente vai, né, tentar ver isso aqui com exemplos. Então, vamos considerar o primeiro polinômio, um polinômio de grau 4, que tem 5 termos, tá? Então, x na 4 é o meu termo de grau maior, depois eu tenho menos 4x ao cubo, mais 11x ao quadrado, menos 14x, mais 6. Né? Então, eu tenho grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Lembra que 6 é o nosso monômio de grau 0 e a gente considera esse termo como termo independente, beleza? Porque ele não tem a variável. Então, se fosse uma equação, né, um polinômio do segundo grau, a gente já viu isso hoje e na aula passada. A gente poderia fazer Bhaskara, achar as raízes e escrever, né, esse polinômio na forma de um produto de x menos o valor da raiz. Ok? Então, é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer para esse polinômio. Eu vou tentar achar uma raiz dele para poder, né, determinar pelo menos um fator. X menos a raiz vai ser um fator desse polinômio. Agora, quando a gente tem polinômios de grau superior, uma das formas de a gente supor, tentar, né, criar uma hipótese sobre as raízes é a partir do seu termo independente. Tá? Nessa nossa aula, a gente não vai estudar as relações de Girard, mas vocês podem fazer uma pesquisa, né, na internet ou nos livros, no material que vocês tenham da escola, sobre as relações de Girard no estudo dos polinômios. Então, ele vai falar para vocês, né, sobre as relações que as raízes têm entre si e como isso reflete nos coeficientes do polinômio. Então, por exemplo, o termo independente, ele representa o produto das raízes. Então, se eu pensar o termo independente como um produto das raízes, se eu tiver os divisores desse termo, eu tenho possíveis raízes. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são os divisores do 6. Quem são os divisores do 6? Quem é que divide o 6? Quem divide o 6 é o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6, o próprio número 6, podendo ser positivo ou negativo. Então, eu tenho aqui 8 possibilidades de tentativas para raízes desse polinômio. Tá? Mas a gente tem, né, por teorema fundamental da álgebra, que um polinômio de quarto grau ele admite 4 raízes. Um polinômio de segundo grau admite 2 raízes. Um polinômio de primeiro grau admite 1. Então, por mais que eu tenha 8 possibilidades,
né, testando as 8, eu vou encontrar no máximo 4 possíveis candidatos à raiz desse polinômio. Então, eu vou testar aqui um primeiro, que é o 1 positivo. Então, ao fazer o P de 1, né, aquele P ele deveria ser maiúsculo, né, ao fazer o P de 1, eu vou obter o valor numérico desse polinômio para a variável x valendo 1. Se o resultado dessa expressão numérica for 0, significa que 1 é uma raiz. Então, a gente vai fazer essas operações. 1 elevado na 4, menos 4 vezes 1 elevado ao cubo, mais 11 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 14 vezes 1, mais 6. E a gente vai obter, então, um P de 1 valendo 0, ou seja, 1 é uma raiz. E se 1 é uma raiz, então eu posso escrever aquele P de x da seguinte forma. X menos 1, olha, x menos o valor da raiz, vezes uma outra expressão, que eu chamei de Q de x, ou seja, vezes um outro polinômio, que também vai envolver x, mas que não é mais um polinômio de grau 4, ou seja, um polinômio de grau menor que 4. Ele vai ser um polinômio de grau 3. Como é que eu chego nesse Q de x? A partir das divisões entre polinômios. Então, agora é a parte da nossa aula que a gente vai fazer divisão de polinômio por polinômio. E como é que a gente faz isso? Armando uma divisão. Então, eu vou pegar o meu P de x, que é o x na 4 menos 4x ao cubo mais 11x ao quadrado menos 14x mais 6, e vou armar essa divisão como se fosse uma divisão numérica, ou seja, fazendo a chave ali, né? Dividido por x menos 1. Quem é esse x menos 1? É o fator que eu acabei de encontrar. Quando eu fizer essa divisão, quem vai ser o meu quociente? Meu quociente vai ser justamente o polinômio Q de x. Né? Lembra que numa divisão, o quociente vezes o divisor, né, gera o dividendo, certo? Então, a gente vai ter aqui, nessa divisão algébrica, a divisão exclusiva de termos de maior grau. Então, quem é que vai ser dividido do polinômio P de x? Só o x na 4. Quem é que vai dividir só no x menos 1? Só o x. Então, a gente vai pegar o x na 4 e dividir por x. Por mais que a gente esteja dividindo polinômios, a gente vai pegar só os termos de maior grau para dividir. Quando eu divido x na 4 por x, dá x na 3. E agora? Agora a gente vai fazer o processo que a gente faria na multiplicação. Eu vou multiplicar o resultado, que é o quociente, pelo divisor, e vou escrever embaixo do dividendo. Então, vai ficar x vezes x ao cubo dá x na 4. Ok? Porém, o meu divisor não é só o x, ele é o x menos 1. Então, eu vou ter que fazer o x ao cubo vezes o x, que dá x na 4, e vou ter que fazer o x ao cubo vezes o menos 1, que dá menos x ao cubo. Então, eu vou escrever lá, ó, x na 4 menos x ao cubo. Exatamente o resultado da multiplicação desse primeiro termo, que é o quociente, por todo o divisor. E agora eu vou subtrair, né, o que eu tinha pelo que eu obtive. Ao fazer essa subtração, os termos de maior grau obrigatoriamente têm que cancelar. Porém, os outros termos não vão cancelar obrigatoriamente. Só cuida que, ao fazer a subtração, a diferença, né, a gente tem que cuidar os sinais. Então, eu vou ter x na 4 menos x na 4. E eu vou ter menos 4x ao cubo menos x ao cubo. Então, eu vou ter menos 4x ao cubo mais x ao cubo. Então, isso vai me gerar menos 3x ao cubo e todo o resto eu baixei. Então, baixei o 11x ao quadrado, baixei o 14x e baixei o 6. E agora eu vou continuar essa minha divisão pelo mesmo processo, os termos de maior grau se dividindo. Então, agora quem é o termo de maior grau? É o menos 3x ao cubo. Quando eu dividir por x, vai dar menos 3x ao quadrado. Vou multiplicar por todo o meu divisor, que é o x menos 1, e vou escrever, né, vou voltar com o resultado dessa multiplicação. Então, eu vou ter menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado, porque menos 3x ao quadrado vezes menos 1 fica positivo. Vou fazer a subtração e eu vou obter como resultado 8x ao quadrado e vou baixar o 14x negativo e o mais 6. E vou continuar esse processo. Agora, o 8x ao quadrado é o meu termo de maior grau. Vou dividir pelo x, que é o termo de maior grau do divisor. Até quando a gente vai fazer isso? Até zerar. Então, eu vou ter lá mais 8x, vou voltar,
vai obter menos 6x mais 6. Vou dividir agora o menos 6x, eu vou obter lá menos 6. E quando eu voltar, olha o que vai acontecer. Menos 6 vezes x menos 1 dá menos 6x mais 6, que é exatamente o que eu tenho ali. Então, eu vou zerar, né? Vou ter resto zero e vou encerrar essa minha divisão. Então, o que significa isso? Significa que eu achei o meu Q de x. Então, o P de x, ele vai ser escrito como x menos 1, que foi o primeiro fator que eu tinha achado, vezes o resultado daquela divisão, que é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. Ou seja, eu fatorei o meu polinômio P de x. É suficiente essa fatoração? Não sei, vai depender do teu problema. Será que eu consigo mais fatores? Então, agora eu tenho que pegar o x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6 e analisar esse polinômio a partir do seu termo independente. Então, ele continua tendo 6 como termo independente. Nesse caso, é menos 6, né? Mas os divisores vão ser o mesmo. Então, eu vou ter que fazer uma testagem. Então, testando 1 novamente, o que acontece? No x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. Fazendo 1, eu vou ter que, ao substituir o 1 nesse Q, né? Então, aqui agora eu tenho o Q de x e não o P de x. Vou arrumar isso aqui no slide para vocês também. A gente vai ter que o Q de 1 é 0. Então, ou seja, o 1 é uma raiz, de novo, desse novo polinômio que é o Q de x, né? Que está representando um fator de P. Então, a gente vai ter que o meu P de x, ele vai ter x menos 1 como fator, lá da primeira testagem, outro x menos 1 como fator, e agora eu vou ter uma outra expressão, né, que vai ser menor que grau 3, que eu vou ter que descobrir. Descobrir como? Dividindo o x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6 por x menos 1 de novo. Tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês como exercício, para vocês exercitarem. Toda vez que a gente divide um polinômio, a gente baixa o grau dele. Se eu estou dividindo x ao cubo por x, então eu estou baixando para grau 2. Então, está lá, né, o meu polinômio que vai ser o resultado dessa divisão. X ao quadrado menos 2x mais 6. E isso é o que eu queria. Por quê? Porque quando eu chego numa expressão que ela tem o x ao quadrado como maior grau, agora a gente pode achar as raízes dessa última expressão por Bhaskara. Né? Então, a gente faz Bhaskara, porque é uma equação de segundo grau, e a gente obtém as raízes. Quando vocês forem tentar fazer essas raízes, vocês vão observar que o delta é 0. Então, significa o quê? Significa que a gente vai ter como fator, né, fatores desse nosso polinômio P de x, né, o x menos 1, o x menos 1 de novo, ou seja, 1 é uma raiz dupla, a gente chama de raiz dupla, e depois a gente vai ter, né, o x ao quadrado menos 2x mais 6, todo o trinômio, né, como outro fator. Porque como ele possui raízes, né, que não são reais, então a gente não vai escrever ele, né, como fator x menos as suas raízes. Beleza, galera? Então, espero, né, que essa aula aí tenha ajudado a lembrar algumas coisas, aprender outras. Vocês podem, né, estar procurando também um método que a gente chama de método Briot-Ruffini, que é um método que serve para baixar graus de polinômio a partir dos seus coeficientes. Então, vale a pena vocês pesquisarem, estudarem, né, para daqui um pouco, né, ter aí uma alternativa que não seja a divisão direta de polinômios. Tá? Quando a gente conhece uma raiz de um polinômio, a gente pode usar o Briot-Ruffini para baixar o grau desses polinômios. Vamos ver duas questões, então, né? Então, como sempre, a gente tem uma questão da EFON e uma questão da URGS. Então, a primeira questão diz o seguinte: seja o polinômio, né, P de x, x na 5 mais 5x na 4, mais 8x ao cubo, mais 8x ao quadrado, mais 7x mais 3, com raiz dupla em x igual a menos 1, pode-se afirmar que as demais raízes são compostas por uma raiz real dupla e uma complexa. 3 raízes reais distintas, uma raiz tripla, 2 raízes complexas e uma real, ou 2 raízes reais e uma complexa. Então, o que a gente vai ter aqui? Né? A primeira coisa que ele está dizendo é que menos 1 é uma raiz dupla. Né? Então, a gente sabe que o P de x ele já pode ser escrito dessa forma. X mais 1 ao quadrado, porque é x menos o valor da raiz, então fica x menos menos 1, que dá x mais 1, ao quadrado, por quê? Porque é uma raiz dupla, vezes um Q de x, né, que vai ter que ter grau 3, porque o meu P de x tem grau 5, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó,
a divisão de x na 5 mais x na 4, 5x na 4 mais 8x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 7x mais 13 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. Quem é o x ao quadrado mais 2x mais 1, né? É o trinômio quadrado perfeito daquele produto notável ali, x mais 1 ao quadrado. Então, vamos fazer a divisão. Termo de maior grau por maior grau. Vou ter x ao cubo. Ao multiplicar todo o meu divisor e voltar, eu vou ter x na 5 mais 2x na 4 mais x ao cubo. Fazendo a diferença, me resta 3x na 4 mais 7x ao cubo mais 8x ao quadrado. Eu estou baixando agora, né? Mais 3. Agora eu tenho termos de maior grau, o 3x na 4 e o x ao quadrado. Ao dividir, eu tenho 3x ao quadrado. Multiplicando por todo o meu divisor e voltando, eu vou obter 3x na 4 mais 6x ao cubo mais 3x ao quadrado. Ao fazer a diferença, eu obtenho x ao cubo mais 5x ao quadrado e vou baixar o 7x e o 3. Vou repetir o processo para o x ao cubo, que agora é o meu termo de maior grau. Então, eu vou ter mais x. Multiplico por todo o divisor e volto. Então, tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, que vai me gerar, então, 3x ao quadrado mais 6x e baixo 3. E agora eu vou ter minha última divisão. Quando eu divido 3x ao quadrado por x ao quadrado, eu obtenho 3. E ao fazer a volta, eu anulo, né, tudo que eu tinha chegando no resto zero. Ou seja, o meu q de x é o polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou analisar os divisores do meu termo independente. Lembra que pode ser 1 positivo e negativo ou 3 positivo ou negativo. Tentando o menos 3, que é negativo, estou indo direto porque eu já tinha feito umas outras testagens, eu obtenho, né, que o q de menos 3 é 0. Certo? Ou seja, o menos 3 é uma raiz. Então, eu sei que x mais 3 é outro fator do polinômio p de x. Ó. Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado, porque menos 1 é uma raiz dupla, e tenho x mais 3, porque menos 3 foi uma raiz que eu acabei de encontrar, vezes um L de x, que vai ter que ter grau 2. Como é que eu vou obter esse L de x? Dividindo aquele que eu chamei de q de x por x mais 3. Então, a gente vai fazer essa divisão. Eu vou ter x3 dividido por x, que dá x2. Depois eu vou ter x dividido por x, que dá 1, obtendo assim, então, o meu L de x, que é o x ao quadrado mais 1. Chegamos naquela nossa expressão que é do segundo grau. A gente vai tentar agora a Bhaskara. E ao tentar a Bhaskara, a gente chega mais uma vez num discriminante, né, negativo. Significando o quê? Significando que o meu p de x ele tem 3 raízes reais, que é o menos 1, que é dupla, o menos 3, e o x ao quadrado mais 1 não me gera raiz real, então ela vai me gerar duas complexas. Então, voltando para a pergunta, a gente pode afirmar que as demais raízes que não são a menos 1 é duas raízes complexas e uma raiz real. Então, uma questão aí bem legal para a gente estar, revisando aí divisão, e propriedades aí, dos polinômios. E a nossa última questão, questãozinha da URGS, que traz uma expressão, que é uma diferença entre cubos, uma fração algébrica, que é uma diferença entre cubos, dividido por uma diferença, entre um binômio. A gente poderia aqui, direto, substituir, então, o a por 27, o b por 26, e efetuar essas operações, chegar em 27 ao cubo, que dá um número, bizarro. Ou a gente poderia tentar, então, fatorar, lembrando, que a diferença entre cubos me leva para um produto entre um binômio e um trinômio. Então, se eu pensar que o a ao cubo menos b ao cubo, é o produto de a menos b, por aquele trinômio quase perfeito, eu poderia simplificar, na minha fração algébrica, o a menos b pelo a menos b, chegando apenas no trinômio quase perfeito. Então, tendo que a ao cubo menos b ao cubo dividido por a menos b, vai ser representado pelo trinômio a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Poderia substituir aqui agora os valores e chegar no meu resultado, ou poderia tentar mais uma simplificação, mais uma fatoração. E olha só que legal, esse trinômio, se eu atribuir o 2, que é o dobro que falta nele, e subtrair um AB, reescrevendo dessa seguinte forma, ele não se altera, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, desde que eu subtrair aquele b que eu acabei de acrescentar. Ou seja, um trinômio quadrado perfeito, surge aí nessa minha fatoração.
E agora substituo os valores, né, e efetuo então as operações de uma forma mais prática. Então, lembrando que é uma questão que eu poderia ter substituído desde o início os valores, né, mas eu procurei então um pouco mais de praticidade, lembrando que na hora de um vestibular, né, na hora de uma prova, quanto menos operações eu precisar fazer, é melhor. Então, 27 mais 26 me dá 53 ao quadrado e 27 vezes 26 me dá 702. Então, obtendo essa diferença, né, que é 2107, gabarito letra C. E é isso aí. Nossa próxima aula, então, trigonometria, né? Espero que eu tenha aí contribuído um pouquinho, né? Para a gente estar lembrando dos polinômios, dos produtos notáveis. E uma boa semana aí, um bom estudo.